Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes mais uma vez. Para falar a verdade, eu sou a primeira vez que estou aqui, conhecendo mais uma parte dos irmãos, conhecendo mais uma família nossa que vai morar junto conosco no céu. Aleluia! Abre a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 39. Nesta noite, Deus vai falar conosco de forma poderosa. Aleluia. Quarto livro do Novo Testamento. Refiro-me ao livro de João, no capítulo 11, no versículo 39. Desde já eu quero estar agradecendo ao irmão Moisés, que me informou esse convite, está aqui trazendo a palavra de Deus. Já agradecendo aos irmãos, pastor, evangelista, demais obreiros. Que Deus continue abençoando. Amém? Todos acharam amém? Amém. João 11:39, só a parte A, que diz assim: disse Jesus, tirai a pedra. Deus amado, Deus querido, mais uma vez estamos na tua presença, Pai, para te adorar. E queremos, Pai, que o Senhor vai falar conosco mais uma vez. Te peço, Senhor, venha, Senhor, abrir a nossa mente, Pai, e os nossos corações, para que nós possamos ouvir, aprender, entender, guardar e praticar a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Nessa noite eu estarei pregando, subordinado pelo tema, tirando as pedras para o milagre acontecer. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11, é um texto, é uma história muito conhecida daqueles que leem a palavra de Deus, daqueles que estudam, e conta sobre a história da morte de Lázaro, da morte e da ressurreição de Lázaro. Mas nessa noite, antes de nós entrarmos no capítulo 11, primeiro nós temos que entender o capítulo 10, porque o capítulo 10, o capítulo 11 e o 12 fazem parte de um só contexto, fazem parte de uma só história. Então, para nós entendermos o capítulo 11, será necessário nós entendermos aquilo que Jesus fez no capítulo 10. No capítulo 10, a partir do versículo 22, a Bíblia diz que estava tendo em Jerusalém uma grande festa, festa esta estipulada como festa da dedicação. São muitas as festas judaicas. Em Jerusalém são comemoradas muitas festas, aproximadamente são 6 festas, as mais conhecidas, as mais comemoradas. Festa esta da Páscoa, festa de Pentecoste, festa de trombetas, festa dos tabernáculos, festa do Purim e a festa da dedicação. E o contexto diz que a festa que Jesus estava era a festa da dedicação.
Jesus